Olá, crianças, tudo bem com vocês? Ah, que saudade, hein? Eu sou o tio Danilo e estou aqui hoje de novo para conversar com vocês sobre uma coisa muito interessante e difícil, hein? Difícil. Obediência. Obediência. É difícil? É fácil? E aí? Roda a vinheta, tio Rafa! E aí, quem reparou aonde o tio Danilo tá? Quem reparou? O tio Danilo tá no carro, que legal. Por que eu tô aqui no carro? Sabe por que eu tô aqui? Porque o carro, a gente usa o carro para ir para vários lugares, não é? A gente dá vontade de ir no shopping, dá vontade de ir na praça, dá vontade de ir pro clube, dá vontade de ir pra praia, dá vontade de ir pra igreja, no culto. Agora não tá podendo, né? Infelizmente. Inclusive o tio Danilo tá morrendo de saudade de vocês. Mas logo logo essa pandemia vai passar, Deus vai abençoar, vai pôr a mão e nós poderemos nos reunir novamente, né? Ó, tô com muita saudade. Bom, mas o carro às vezes ele serve de veículo para nós irmos para alguns lugares que nem sempre é vontade de Deus que a gente vá. E para isso a gente tem que estar com o coração no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Obediência, não é? Como eu falei antes da vinheta. E para isso, a gente vai relembrar, porque vocês já sabem, um pouco da história de Isaac. Isaac, exatamente. Filho de Abraão. Vocês lembram bem da história de Isaac, né? Muitos lembram da história de quando ele era pequenininho, que Abraão pediu para oferecer Isaac. Deus pediu para Abraão oferecer Isaac em sacrifício. E Deus proveu um cordeiro e livrou Isaac. Não foi? Foi um teste de obediência para Abraão. E não só os Abraão, mas Isaac também passou por alguns momentos em que ele precisou obedecer a Deus. Bem como nós precisamos estar atentos para obedecer sempre o Senhor. Olha só, na época de Isaac era diferente de hoje em dia. Hoje nós moramos em uma casa bonita que Deus organizou pra gente e às vezes a gente não fica mudando muito. A gente não muda muito, quando muda muito a gente muda de casa, de uma casa para outra. Ou às vezes de anos em anos precisa o papai mudar de trabalho, alguma coisa assim, aí mudamos de cidade. Mas não é normal. O normal é morarmos em uma mesma cidade por muitos anos. Isso não acontecia na época de Isaac. Porque o alimento era diferente de hoje. Ele não ia no supermercado comprar. Ele plantava e colhia o alimento ou apenas colhia os alimentos que eram dados pela natureza. E na época de Isaac, ele tinha 2 filhos e esposa. E estava passando por uma época de grande fome na região que ele morava. Pensa. O almoço atrasa meia hora, a gente já fica meio nervoso com fome, não é? Imagina na época de Isaac, que toda a região, é como se o estado de Goiás, o Brasil, passasse por uma grande fome. E ele foi obrigado a pegar a sua família, a sua esposa e os seus filhos e viajar para um lugar distante, procurando alimento. Naquela época, o país mais rico, onde era certeza que tinha muita comida para todo mundo ficar tranquilo, era o Egito. Porém, no meio do caminho, no meio da viagem, Isaac orou a Deus e Deus falou para ele ir e parar em outro lugar chamado Gerar. Olha, só aí já foi difícil de obedecer. Imagina o seguinte, você tá com aquela fome de leão, dando a hora do almoço. A mamãe está na cozinha, o almoço já está pronto, você sabe que a comida está lá e a fome está doendo. E aí você ora e Deus fala para você assim, não vai para a cozinha comer, é para ficar no quarto que eu vou providenciar uma comida para você. Não é fácil obedecer, né? Sabendo que a comida está bem ali perto. Mas foi isso que Isaac fez, ele confiou no Senhor. Ele se lembrou de tudo que Deus fez pelo povo durante toda a vida. Inclusive lembrou da provisão de Deus em relação a ele próprio. Ele mesmo foi um milagre de Deus, né? Deus operou um milagre, proveu um cordeiro. E Abraão, que era o pai de Isaac, confiou em Deus e ensinou Isaac a confiar em Deus. E Isaac confiou.
parou em Gerar e começou a semear a terra, começou a plantar. Sabe o que aconteceu? Imagina que se ele tivesse ido para o Egito, ele ia plantar e ia colher 100 sacas de arroz, por exemplo. Lá em Gerar, ele colheu 100 vezes mais. Deus abençoou tanto Isaac pela obediência dele, que ele colheu muito mais do que ele colheria com o tanto que ele semeou. Isso foi para demonstrar para Isaac que é muito bom obedecer a Deus. E Deus colocou na Bíblia essa história para que nós pudéssemos nos lembrar hoje. E na Bíblia tem um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1. Vocês se lembram, né? A gente sempre fala aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje eu trouxe a Bíblia no celular, de propósito. Porque a gente usa o celular para jogar, a gente usa o celular para um monte de coisas, não é? Mas a gente tem que usar o celular também para ler a Bíblia, para ler e assistir palestras, pregações, vídeos legais, para a gente aprender mais do Senhor, né? E olha só, na Bíblia aqui no celular do tio Danilo, tá o seguinte, lá no Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, fala o seguinte, ó: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha só, vamos ler de novo, ó. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Não deu certo. Olha só. O coração do ser humano, o meu e o seu coração, pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso nós devemos sempre colocar diante de Deus as nossas vontades e as nossas necessidades. E crer que Deus vai nos abençoar. E obedecer quando Ele disser para nós fazermos algo. Amém? Vamos orar para que Deus nos ajude, porque só por Deus mesmo, né? O tal do obedecer. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a obedecer ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela fidelidade do Senhor. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, que abençoe para que acabe logo esse problema desse Covid-19. Em nome de Jesus, ó Pai, dá bom termo nessa pandemia. Acaba com isso, ó Pai, para que nós possamos nos reunir todos juntos. E nos ajuda, Senhor, a lhe obedecer em todos os seus ensinamentos. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês de novo. O tio Danilo está morrendo de saudade. Logo, logo a gente vai poder estar juntos novamente, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.